Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se todos abraçados. Sintam-se todos bem recebidos a esta casa de orações. Principalmente os papais, papai Silvio, mamãe Gislaine, né? Sintam-se abraçados, sintam-se bem recebidos nesta casa de oração. Bom, o tema da noite de hoje, ele nos faz refletir um pouco, né, a perda de pessoas amadas e as mortes prematuras do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no sentido do entendimento que a gente deve ter da morte, do entendimento que a gente deve ter do desencarne, né? Mesmo sendo religiosos, mesmo sendo espíritas, mesmo sendo estudiosos, é um momento delicado, é um momento crítico da nossa existência. A gente não costuma se preparar muito, embora estude, embora leia, embora debata, embora façamos reflexões, embora ouçamos reflexões sobre a situação, mas eu penso que a gente nunca está preparado, principalmente para essas partidas, né, de certa forma abruptas, que a gente não está esperando, mas que a vida da gente, a existência, a nossa reencarnação, a oportunidade de aqui estarmos, nos coloca diante e nos faz, né, muitas vezes, repensarmos toda a nossa existência, né, e se estamos de fato valorizando, né, aquilo que deveríamos valorizar. Bom, mas voltando ao tema, né, quando a morte nos leva a pessoas amadas, principalmente pessoas jovens, com um futuro todo pela frente, muitas das vezes o pensamento que nos vem à mente, o primeiro pensamento, é o de revolta e o de injustiça. Por que Deus está sendo injusto para conosco, levando uma pessoa jovem ainda, com muita existência, com muita vida, com muita vitalidade pela frente, deixando muitas vezes nós pais já com uma certa idade, né? E sendo que de fato não é a ordem natural da nossa existência, né? da nossa vida. O natural é que os pais concluam as suas etapas juntos, as suas etapas de educação, de orientação, e partam primeiro que os filhos, né? Também vem ao nosso pensamento por que o Criador, por que essa situação acontece privando um pai e uma mãe de um filho que é toda a alegria da família, e que aquela situação transforma muitas vezes num mar doloroso, de muita dor, né, de muito sentimento, e que pode acabar nos levando a uma depressão também. Esses questionamentos ficam na nossa consciência, ficam no nosso ser, e é claro que isso a gente tem que trabalhar com um entendimento, né, do que é o morrer, do que é o desencarnar. Nascer e morrer são eventos, são etapas naturais da nossa existência. Nós somos seres humanos e estamos encarnados neste momento, neste planeta de provas e expiações. Aceitamos, né, esta condição de estarmos reencarnados
E sabemos que um dia vamos partir. Então, nascer e morrer, né? Nascer, crescer, viver por uma etapa e morrer, são certezas da nossa existência, né? Então é necessário que a gente tenha uma maior consciência, uma maior conscientização desse tema, porque não somos responsáveis pela nossa existência, mas não sabemos até quando estaremos aqui. Não sabemos até quando estaremos com os nossos familiares. Não sabemos até quando estaremos com os nossos filhos. Logicamente, essa partida, ela não é uma despedida sem volta, né? Vamos nos reencontrar breve. Quando partirmos, também vamos nos reencontrar com nossos entes queridos. Então é necessário levarmos o nosso pensamento, a nossa consciência, o nosso entendimento acima do terra a terra da vida. Porque a gente tem pelo fato de não nos prepararmos para as perdas, pelo fato de não exercitarmos essa conscientização, de não pensarmos, de não valorizarmos a nossa existência como deveríamos, quando nos debatemos numa situação crítica e delicada como essa, acabamos muitas vezes nos perdendo na revolta, né? Acabamos jogando toda essa pressão, toda essa energia de revolta no Criador, sendo que o Criador apenas nos oportuniza aqui estarmos. O fato de estarmos encarnados, o fato de termos filhos, o fato de estarmos, né, envolvidos no seio familiar, envolvidos convivendo com espíritos, são oportunidades que nós recebemos, oportunidades de nos melhorarmos, oportunidade de nos readequarmos a essas pessoas, a esses espíritos. Muitas vezes também são oportunidades para revermos alguma situação do passado, vivenciada e que não ficou bem resolvida. Então precisamos elevar um pouco o nosso entendimento, não ficar só naquele círculo vicioso da perda. Outra coisa, frequentemente naquilo que a gente está vendo uma dor ou um mal acontecido, geralmente ali tem um bem ou uma necessidade de prática de bem. A gente tem que olhar pelo lado da oportunidade também. Nada acontece sem um objetivo inteligente na nossa existência. Cada coisa tem a sua razão de ser naquele momento específico. E não cai nenhuma folha seca de uma árvore sem a devida permissão do nosso Criador. Então, não, sentir é natural, a dor do luto é muito natural e necessária, mas não precisamos nos revoltar. Podemos sim nos desesperar, às vezes a dor é tamanha porque ela é desesperadora, mas podem ter certeza que os nossos anjos guardiões, né, que os mentores da nossa família, que os mentores da casa espírita, que os mentores da casa religiosa em que estivermos frequentando, vão estar nos amparando. E vão estar amparando e recebendo o ente querido que está partindo. Como eu falava no início, se nascer e morrer são eventos naturais, quando temos a oportunidade de receber um espírito reencarnante como um bebê, recebemos com alegria, recebemos com felicidade. Imaginem vocês como os nossos entes queridos nos recebem quando estivermos fazendo
a transposição, quando estivermos deixando o nosso corpo físico e partindo para o plano espiritual, estarão nos recebendo com felicidade também, porque é a mesma transformação, só que é o inverso. Quando o ente querido reencarna, que o bebezinho nasce, a alegria do pai, a alegria da mãe, e quando partimos, também vamos ser recebidos pelos nossos entes queridos, pelos nossos avós, pelos nossos tios, pela nossa família espiritual. Vai estar nos recebendo de braços abertos também, porque são etapas, são eventos naturais da nossa existência. E ainda também tem a questão que a razão divina e a razão regeneradora, né? Porque estamos no plano físico, estamos encarnados, então sabemos que não vamos levar nada deste planeta, inclusive nem o nosso corpo. Aqui vamos deixar eles, mas a nossa essência, o nosso espírito, a nossa vontade, a nossa garra, isso vai continuar, né? E quem diz que não podemos nos reencontrar através dos sonhos também, nos visitarmos? Não é impossível isso. Não precisamos, enquanto seres encarnados, ficarmos apenas pensando nisso, apenas, né, circundando isso. Mas quando nossos entes queridos estiverem bem, já estiverem reconfortados, já estiverem cientes da condição da passagem, da mudança de plano, muito possivelmente eles vêm nos visitar através de sonhos. Logicamente, nem sempre nós vamos nos lembrar desses sonhos, mas podem ter certeza que isso também é reconfortante. O desencarne prematuro, né? E a gente coloca desencarne prematuro pela situação, das vezes, de pessoas jovens, né, partirem. Mas vamos pensar assim, a gente não quer, não gostaria que ninguém desencarnasse, gostaria que ninguém nos deixasse, mas é necessário. A gente precisa evoluir, o nosso corpo evolui, o nosso corpo também, né, se desenvolve, e depois há um momento que ele começa também a sentir o peso do tempo. Então a gente, desencarne prematuro, eu diria que são todos os desencarnes, né? Porque a gente vai sentir também, quando um ente querido, um pai, um avô parte, a gente também sente. É que a partida de um ente mais jovem nos alimenta o sentimento de revolta. Por isso que a gente fala um pouquinho então de desencarne prematuro. Mas partindo do princípio que o espírito planeja a reencarnação, nós podemos também, nos casos de desencarne prematuro, podemos também destacar que pode ter sido um planejamento deste ser, né? Reencarnar por aquele tempo apenas, né? Ele não precisava, de repente, de uma etapa a mais, planejou aqueles anos encarnado, cumpriu a sua missão, cumpriu a sua etapa, cumpriu a parte que faltava ainda para a sua evolução, e no momento que completou isso, teve a oportunidade de desencarnar. Né? E quem pode dizer que não é assim? Nosso planejamento reencarnatório, ele não é só de uma existência. Nosso planejamento reencarnatório vem de 10, 15 existências atrás. De repente, a gente planejou, hoje aqui não sabemos, mas amanhã a gente pode desencarnar, né? E quem vai dizer que não é o nosso planejamento? Logicamente, nem por isso vamos deixar de cuidar do nosso corpo, vamos ser negligentes com a nossa existência, né? É apenas uma condição. Essa necessidade de reencarnar por tempo determinado, todos nós reencarnamos por tempo determinado, mas esses desencarnes mais prematuros,
podem ser apenas um complemento de uma existência anterior que faltou. E aí o espírito escolhe aquela condição. A família, o seio que recebe, também precisa aprender com essa situação, porque muito provavelmente estava inserido em existências anteriores na situação que fez com que o espírito precisasse desse complemento. Então a família, o seio que o recebe, também de certa forma é preparado, e podem ter certeza, meus irmãos, que esse planejamento, que é esse momento, digamos assim, ele já vem sendo preparado há muito e muito tempo. Não é por acaso que vocês vêm à Casa Espírita, não é por acaso que vocês tiveram a oportunidade de ler livros espíritas, de participarem de grupos de estudo, de participarem de reflexões, para justamente se preparar. Imaginem se não estivessem com esse conhecimento, se não tivessem essa consciência, daqui a pouco a dor e a revolta seriam bem maior. Então também tem esse planejamento espiritual do desencarne. E o nosso apego aos entes queridos, dificulta um pouco o nosso entendimento. O nosso apego faz com que a dor seja um pouco mais profunda. Não que a gente vá amenizar a dor, ninguém vai tirar a dor, mas o entendimento nos ensina a aceitarmos, a convivermos, porque são eventos que não dependem de nós, não dependem da nossa vontade, independem da nossa vontade, na verdade. Então a gente tem que entender, aceitar e trabalhar isso como uma situação positiva para a nossa existência, como um aprendizado, podem ter certeza disso. E a mudança de plano é uma transformação, é uma passagem. A gente sabe que a existência continua após a morte desse envoltório físico, é apenas um envoltório, como se fosse uma roupa, que a gente deixa de usar e vai para um plano mais leve, mais livre, em que o espírito tem condições de evoluir também, se já for um espírito um pouco adiantado. E existe o socorro, nos hospitais. O Caminho da Luz é um hospital no plano espiritual, vocês não tenham dúvidas disso. O recebimento, a acolhida nesse plano, ele ocorre através dos médicos, dos enfermeiros, dos trabalhadores e dos entes queridos do ser que está partindo. O reencontro com esses entes queridos, com a família espiritual, que eu já havia comentado, e a bondade do nosso Criador, que consegue, através do ensino do Espiritismo, através dos ensinamentos, das lições, nos dar essa força, essa coragem e essa necessidade de continuarmos a nossa existência, de não entregarmos os pontos nessa situação. Fácil eu sei que não é, mas também é necessário, é preciso perseverarmos, é preciso continuarmos. A nossa existência continua, irmãos, e a existência dos nossos entes queridos que partiram continua também, e talvez até melhor do que quando estiveram aqui neste plano, porque já não vão estar mais num plano material com tanta crueldade, com tanta dificuldade. Se forem espíritos evoluídos, vão ascender a lugares mais tranquilos, mais leves, e também com a possibilidade de evolução. Eu ainda tenho um tempinho, eu gostaria de encerrar a reflexão da noite de hoje com uma passagem do livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti. Eu vou ler, porque eu até tentei me preparar para contar a história, mas eu acho que eu prefiro ler. Se eu emocionar um pouco aqui, não me levem a mal, se vocês se emocionarem também, mas vamos tentar fazer uma leitura breve aí. E é uma leitura que é para ampliar um pouquinho a nossa reflexão.
Joias devolvidas. Narra a antiga lenda árabe que um rabi religioso, dedicado, vivia muito feliz com sua família, esposa admirável e 2 filhos queridos. Certa vez, por imperativos da religião, o rabi empreendeu longa viagem, ausentando-se do lar por vários dias. No período em que estava ausente, um grande acidente provocou a morte dos 2 filhos amados. A mãe sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente. Como dar ao esposo a triste notícia? Sabendo ser portador de insuficiência cardíaca, temia que não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece. Rogou a Deus o auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, no final de tarde, o rabi retornou ao lar. Abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu para que não se preocupasse, que tomasse o seu banho e logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos depois estavam ambos sentados à mesa. A esposa lhe perguntou sobre a viagem e logo lhe perguntou novamente dos filhos. Ela, numa atitude tanto embaraçada, respondeu ao marido: deixe os filhos. Primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou: o que aconteceu? Notei você abatida. Fale, resolveremos juntos com a ajuda de Deus. Enquanto você esteve ausente, um amigo visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que as guardasse. São joias muito preciosas. Jamais vi algo tão belo. O problema é esse. Ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz? O rabi responde à mulher: ora, mulher, não estou entendendo seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. Por que isso agora? A resposta da mulher é que nunca havia visto joias assim. São maravilhosas. O marido responde: podem até ser, mas não lhe pertencem. Terá que devolvê-las. A esposa: mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E o rabi respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las. Eu a ajudarei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. Pois bem, meu querido, responde a mulher, seja feita sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda durante a sua viagem e veio buscá-los. Eles se foram. O rabi compreendeu a mensagem, abraçou a esposa, derramaram grossas lágrimas, sem revolta e sem desespero. Os filhos são joias, os filhos são quais joias preciosas que o Criador nos confia, a fim de que ajudemos a burilar-se. Não percamos a oportunidade de auxiliá-los no cultivo das mais nobres virtudes. Assim, quando tivermos que devolvê-los a Deus, que possam estar ainda mais belos e valiosos. Pessoal, a reflexão ela é um pouco emocionante, né? Então, que a gente possa repensar as nossas atitudes, que a gente possa rever os nossos princípios e que possamos valorizar a nossa família, valorizar os nossos filhos, né? Ensiná-los, educá-los da melhor forma possível, porque a gente não sabe quando que a gente vai ter que devolver
essas preciosidades. E a gente não sabe também quando a gente vai partir. Então, que possamos fazer o nosso melhor, que possamos ter esse entendimento que não somos deste mundo, que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual e um dia vamos partir. Não precisamos nos desesperar. Podemos sim sentir, mas não precisamos nos desesperar. E quando tivermos que devolver a nossa joia preciosa, que consigamos fazer de cabeça erguida, né? De cabeça erguida, com a consciência de que educamos da melhor forma possível, que orientamos, né? E que esta joia retornou mais burilada e mais brilhante ao seu verdadeiro dono. Então, uma boa noite a todos e que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Sim, seja. A caminhar, pois acredito que assim